Vamos ao nosso quadro Saúde de hoje. Quadro Saúde. Oferecimento Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. No nosso quadro Saúde de hoje, nós vamos saber qual é a relação das doenças do coração, das cardiopatias ou outros problemas cardíacos com a Covid-19. Para isso, nós conversamos, a partir de agora, nós convidamos para uma videochamada o médico cardiologista Carlos Eduardo Lima. Doutor Carlos Eduardo, bom dia. Obrigada por atender a TV Cidade Verde. Bom dia, Nádia. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade Verde. Estamos na TV Cidade Verde também, na Rádio Cidade Verde também, doutor Carlos Eduardo. Estamos lá e cá. A gente teve aí agora essa divulgação de mais de 1.700 mortes no Brasil até agora por causa da Covid-19. Nós já temos aí os grupos de risco, mas nós temos nesse grupo de risco as pessoas que têm problemas cardíacos. Eu queria saber qual é, nesse momento, a orientação ou a relação que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia repassou para os médicos da Covid-19 com pessoas que ou já têm cardiopatias congênitas, ou têm hipertensão, ou problemas adquiridos no coração. Isso tem muita importância. A doença, apesar dela ser uma doença de baixa letalidade, quando a gente analisa a população geral, os pacientes que internam apresentam uma alta mortalidade intra-hospitalar. Isso varia bastante em diversas publicações, né? Dia a dia vão saindo publicações sobre a Covid-19, que é muito importante para que todos aprendam a lidar com esse tipo de problema. E, geralmente, a mortalidade hospitalar se situa em torno de 10% até 50% em alguns casos, dependendo da população. E o que se observa é que existem algumas características que estão associadas a um evento mais adverso. E dentre elas está as comorbidades cardiológicas prévias. Dentre elas, pessoa que tem hipertensão arterial, doença arterial coronária e até acidente vascular cerebral. O que acontece é um processo inflamatório muito intenso, e isso também pode acometer o coração diretamente. Acontece uma inflamação do músculo do coração, que é uma miocardite, e isso está associado a um desfecho mais adverso também dos pacientes internados. Dentro dessa sintomatologia, dentro dessa sintomatologia que a gente fala em relação à doença, a gente tem essas informações gerais, mas o senhor está trazendo essa preocupação com os cardiopatas. Há algum tipo de sintoma mais específico do cardiopata que faça com que ele corra para o hospital? Não tem isso. Os sintomas, eles são basicamente febre, é o principal sintoma dessa doença, e a manifestação respiratória. A falta de ar com a queda na oxigenação do sangue é a principal manifestação da doença. Porém, se observa que os pacientes que têm doença cardíaca prévia, eles evoluem pior quando internados. Então, o que se preconiza para que o doente, a pessoa que tem uma doença cardíaca, esteja mais protegida? Que ele esteja bem controlado. Aquela pessoa que tem hipertensão arterial tem que ter a hipertensão bem controlada. Pacientes que têm infarto do miocárdio prévio têm que ter seus fatores metabólicos todos bem controlados, controlar bem os controles sanguíneos laboratoriais, e também sempre o diabetes está presente entre essas doenças que acometem os pacientes mais graves, né? Então, esses fatores eles devem ser controlados. A gente entende que, nesse momento de isolamento social, existe uma dificuldade, até mesmo para esses pacientes que têm doenças crônicas, terem suas doenças controladas. Mas foi aberta a possibilidade, pelo menos de maneira temporária, para se fazer a teleconsulta, a telemedicina. Isso é um artifício que pode ser utilizado para que essas pessoas que tenham doenças crônicas
controlem os seus fatores de risco, principalmente. Muito tem se falado sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina e especialmente na administração dessas medicações para pacientes com a Covid-19 que podem sofrer arritmias cardíacas. Essa é a principal implicação ou a principal medida que os médicos têm na hora de introduzir essa medicação. Então, queria saber do senhor a sua opinião e como vocês fazem essa relação, né, sobre a dosagem e a decisão na hora do médico de administrar ou não essa medicação de acordo com o quadro clínico do paciente. Infelizmente, ainda não existe um remédio específico, direto, que trate a Covid-19. É um arsenal de tratamento, diversos medicamentos antivirais, medicamentos corticoides, anticoagulantes e, dentre eles, imunomoduladores e, dentre eles, a hidroxicloroquina, associado à azitromicina. Esses medicamentos, eles provocam uma alteração no coração. O coração ele é avaliado através de exames complementares, um deles é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem um intervalo, umas medidas que a gente coloca o indivíduo dentro de um padrão normal ou anormal, e um desses intervalos é o intervalo QT. E esse intervalo QT, quando ele está prolongado, ele pode propiciar arritmias cardíacas graves no paciente. E esses medicamentos, a hidroxicloroquina prolonga esse intervalo QT e a própria azitromicina também prolonga o intervalo QT. E quando elas se associam, esse prolongamento é mais exacerbado. Inclusive, foi feita uma publicação nacional com um grupo de Manaus, também coordenado pelo pessoal lá de São Paulo, a doutora Ludmila já, que estava também participando dessa publicação interessante. Eles conseguiram analisar 81 pacientes graves e fizeram 2 testagens de doses de cloroquina, hidroxicloroquina, e eles perceberam que não tem efeito benéfico tão evidente, e o efeito maléfico foi muito evidente, sendo que a recomendação dessa publicação é de não indicar essa medicação no tratamento dos pacientes. Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Carlos Eduardo Lima, que é médico cardiologista, no nosso quadro Saúde hoje, falando sobre essa relação das doenças cardíacas com a Covid-19. Dr. Carlos Eduardo, muito obrigada. Um bom dia para o senhor.